verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, eita glória, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Jesus. Saudamos a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar adorando ao Senhor com o hino de número 296 da nossa harpa cristã. Hino de número 296. No jardim Jesus Cristo clamava. E nós não estamos lá no jardim do Getsemane, mas estamos aqui na casa de Deus. Estamos aqui neste santuário. E chegamos aqui para estarmos adorando a Deus, para estarmos clamando ao Senhor, para estarmos ouvindo a sua palavra. Vamos adorar o Senhor com o pastor Cariús, toda a igreja, fazer com alegria, irmão. Vai chegando o Natal, Daianinha, maestrina, Daianinha, parece que vai chegando no final do ano, o pessoal vai pegando férias, né? Está diminuindo o número dos músicos aí, mas vocês estão aí, graças a Deus. Alguns estão até trabalhando, né? Outros final de ano, na faculdade. Nós vamos orar por todos, para Deus estar abençoando-os em tudo, não é? Vamos adorar o Senhor. 296, irmãos.
No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava pelo cálice que ia beber. Oh Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercou, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vidas flores, assim é para o crente ao nascer. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Chegar e o mal me cercou, quero estar em constante oração. Jesus teve completo vitória, é sempre meu coração. Muitos santos chegaram a glória sob o manto da consolação. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercou, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos nova unção. E com Deus no jardim viveremos, se vivemos sempre coração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Nós vamos voltar a dobrar os nossos joelhos, orar mais alguns minutos e com certeza nós vamos estar enquadrados na mensagem poética deste hino. Eu costumo relembrar a igreja que o poeta ele escreveu: quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Porque tem crente que começa a orar quando a noite chega, quando os problemas aparecem, quando a doença chega. Mas não, nós precisamos estar orando igualzinho Daniel. Diz a Bíblia, quando ele soube que a Escritura estava assinada, como de costume, 3 vezes ao dia,
ele foi orar. Já era costume, quando estava tudo bem ali no reino, quando o rei estava querendo colocar anel no dedo dele, porque Deus usou para revelar o sonho. Quando estava 1000 maravilha, ele já orava 3 vezes ao dia. Quando o problema chegou, ele ia ser lançado na cova dos leões. Diz a Bíblia que como ele fazia antes, ele continuou fazendo. E por isso que ele foi abençoado. Não é, irmão Dirceu? É assim. Aí, muitas das vezes a gente está muito acomodado, aí Deus manda uns probleminhas, umas adversidades, para ver se a gente desperta e vai orar, não é, irmão? Mas é melhor a gente orar antes da adversidade chegar. Quando ela chegar, aí nós já estamos mais estruturados, mais fortes, não é? O irmão Merimar, ele está com aquele router, parece 24 horas, e achou que não devia vir aqui, né? E é razão que ele está ausente. Vamos orar pelo irmão Merimar, para dar tudo certo, o exame que ele está fazendo, irmão. O irmão Edson Lima teve alta ontem no hospital, está em casa, a igreja orou, ele submeteu aquela cirurgia do estômago, é um tumor que estava ali, não é benigno, mas foi tirado. A cirurgia, segundo os médicos, foi um sucesso, ele está bem e agradece a igreja que orou e está orando por ele, e ele continua pedindo para continuarmos orando, não é, irmão? Perguntamos, quem mais tem um pedido de oração? Depois eu quero apresentar um dos nossos irmãos que está aqui, que a gente tem orado praticamente todos os cultos, irmão. Deixa chegar mais gente que tem orado por ele, aí nós vamos apresentar. Vamos então, irmãos, dobrar o joelho, temos alguns minutos, mas vamos aproveitar bem eles, irmão. Já oramos aqui uns 15 minutos, vamos aproveitar esses poucos minutos que temos para continuarmos orando ao Senhor.
Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor, irmãos, o hino de número 17 da nossa harpa cristã. Nas horas que eu passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Aleluia! Vamos adorar o Senhor com alegria. Irmãos, nós temos o prazer de tê-lo conosco nessa noite, o nosso pastor José Joaquim Lino, é um dos nossos diretores, ele está conosco. Dá para ficar em pé aí, pastor, e dá uma olhada aí para trás? Pastor José Joaquim Lino, dê uma olhada aí para trás, pastor. Está aí o servo de Deus. Graças a Deus, está devagarzinho se recuperando e já está dando alguns passos sem a bengalinha. Ele falou que queria vir hoje aqui na igreja. A irmã Fátima falou assim: mas você vai hoje lá? Não, eu preciso de ir, eu tenho de levar a minha oferta. Ele tem um compromisso de uma oferta especial, mensal, que nós assumimos desde o mês de, acho que foi agosto, e ele foi um dos que assumiu juntamente conosco, e ele falou: faço questão de levar pessoalmente a minha oferta lá hoje, graças a Deus. É assim, e isso Deus abençoando, né, irmão? Irmãos, vamos adorar o Senhor, hino de número 17, após o pastor Francisco Viana Júnior está escalado para estar ministrando nesta noite a palavra de Deus. Eu estou feliz por ver vocês aqui, entre todos, a irmã Kelly. Irmã Kelly, feliz de ver a irmã. Estou achando falta do irmão Fabrício, hein? Mas
Nós acreditamos que os irmãos estão nesse final de ano trabalhando, corre para lá, corre para cá, mas a irmã Kelly está representando a família hoje aqui. Dezessete. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Horas de vida como pra mim, Jesus me convidou que eu suba da vida buscando do véu amor, doce ventura das feliz, que novo natura. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria poder estar aqui mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Obrigado, pastor, pela oportunidade, que mais uma vez me é concedida para compartilhar algo com os irmãos. Convido a todos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 8. Livro de Neemias, capítulo de número 8, já que alguns estão em pé, vamos em pé, ler a palavra do Senhor. Versículo 1, diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês. Verso 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Verso de número 8. E leram no livro da lei de Deus, declarando, explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Amém e amém. Podem-vos assentar, queridos. Esse texto que eu quero tomar como base
para falar um pouquinho sobre a importância do ensino e da pregação expositiva da palavra, que produz crescimento e restauração à Igreja do Senhor. E é importante nós entendermos que nos últimos tempos, nos últimos dias, uma das coisas que tem se tornado muito comum nas livrarias, DVDs são gravados, trazendo uma proposta de crescimento saudável para a Igreja do Senhor. Tanto é que Rick Warren escreveu alguns livros, Igreja com Propósito, Vida com Propósito, dizendo que nós não estamos aqui nessa terra sem propósito algum, pelo contrário, mas que Deus tem um propósito nas nossas vidas, como também tem um propósito para a Igreja do Senhor que está aqui nessa terra. E é bem verdade que todos nós, principalmente pastores, líderes, obreiros, queremos ver a Igreja do Senhor crescendo, sim ou não? Queremos. E a igreja, ela deve crescer, ela tem que crescer, até porque se a igreja não crescer, é porque ela está enferma, porque ela está doentia, e alguma coisa está fazendo com que ela fique enrijecida, e não cresça, não desenvolva-se. E é importante que a igreja, ela cresça em todas as áreas, em todos os aspectos. René Padilha chegou a escrever um livro sobre crescimento integral, falando a respeito de que a proposta de Deus para os seres humanos e também para a sua igreja é um crescimento igualitário, um crescimento integral, abrangendo todas as áreas da vida do indivíduo e também abrangendo todas as áreas da Igreja do Senhor. E é importante nós pensarmos sobre isso. E muitas vezes surge a seguinte pergunta: o que fazer para a igreja crescer? Rick Warren diz que esta é uma pergunta errada, que a pergunta certa é: o que está impedindo a igreja crescer? Qual o problema? E aí, pensando nisso, eu meditei nesse texto de Neemias capítulo 8 para extrair algumas verdades. Mas antes de entrarmos propriamente dito no texto, é importante entendermos que há alguns extremos perigosos que podem comprometer o crescimento saudável da igreja. Pastor Hernandes Dias Lopes chegou a denominar dois desses extremos. Primeiro, a numerolatria, que é a adoração, a idolatria pelos números, o crescimento como um fim em si mesmo, crescer por crescer, é o crescimento a qualquer custo, a qualquer preço, sem pensar nos fundamentos, sem pensar nas bases, sem pensar no alicerce, nos fulcros desse crescimento. Porque crescer de forma quantitativa, simplesmente, sem nenhuma base, corre-se o risco desse crescimento ser simplesmente um inchaço e não crescimento. Porque o verdadeiro crescimento é aquele que cresce sobre uma base sólida e ele permanece. É isso que nós precisamos entender. E hoje nós vemos muito adesão em contrapartida da conversão, que é a mudança de mente, a metanoia. A conversão é mudar de caminho, mudar de mente, mudar de pensamento. É uma mudança radical. Diferentemente da adesão que muitos estão aderindo. E hoje o slogan ficou até bonito para muitas pessoas. Antigamente ser evangélico era ridículo, ser um cristão era motivo de deboche. Hoje não, hoje virou status. Até aquilo que a gente ouvia nas pregações dos púlpitos das igrejas, amaldiçoando, dizendo que era demonizada a tal Rede Globo, uma emissora que só propaga homossexualismo, prostituição, miserabilidade, só divulga aquilo que é interessante comercial. Hoje, pasmem senhores, está lá os programinhas evangélicos lá. Festival,
Por quê? Porque existe toda uma ação comercial por trás e tentam mostrar que aquilo é ser cristão, mas ser cristão não é todo aquele aparato, mas ser cristão verdadeiro e crescer verdadeiramente é estar fundamentado em Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Jesus Cristo não precisa e nunca precisou a sua igreja desses aparatos e de financiamentos para que a igreja crescesse, porque a igreja está fundamentada em Cristo e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela vai continuar crescendo em nome de Jesus, porque ela se sustenta em Cristo e não em homens, em pessoas. E é isso que nós precisamos pensar. E muitas vezes percebemos que há muito hoje ajuntamento e pouco quebrantamento. A pregação, a fé sem arrependimento e sem conversão, na verdade é uma inversão de valores, é um verdadeiro inchaço evangélico. E pasme, senhores, nós corremos o risco, como a estatística está dizendo, que em 2020 nós seremos maioria evangélica, corremos o risco de ter a maior parte da nossa população com a Bíblia na mão. Todavia, não há conversão genuína e nem transformação de vida como Deus assim quer de nós. Então é muito importante nós pensarmos isso, que por mais que as pessoas se digam evangélicas, o mundo precisa ver a verdadeira e real transformação do Senhor em nós. A nossa vida é o maior testemunho de que Cristo está em nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Pessoas que muitas vezes vivem só pensando na numerolatria, é número por número, é um perigo, é um extremo. E eu vejo que ao mesmo tempo em que essas igrejas que só se preocupam com número, elas estão inchando, ao mesmo tempo do seu inchaço há um esvaziamento de Deus e da presença de Deus. Há um esvaziamento dos conteúdos bíblicos e doutrinários da palavra de Deus. Mas também é bem verdade que isso acontece e logo consegue nos dar provas de que não é crescimento, mas sim inchaço. Por quê? A maioria dessas pessoas não conseguem fazer como Pedro, no capítulo 3 da primeira carta, no versículo de número 15, nos ensinou a dar razão da esperança que há em nós. Muita gente não consegue fazer isso. Se for interpelada, se for questionada a respeito da sua fé, ela sai correndo, foge, bate a porta, porque não tem conteúdo suficiente para defender em quem ela está firmada. Mas existe o outro extremo, que é a numerofobia, ou seja, o medo de números. É aquele velho ditado: não, eu prefiro qualidade sem quantidade. Está errado também. Não podemos pensar simplesmente em quantidade, a numerolatria, mas também não podemos pensar também só em qualidade, a numerofobia, não. Precisamos ter o equilíbrio das duas coisas, porque o verdadeiro crescimento, ele também produz quantidade. A verdadeira conversão, ela faz com que a ação de Deus seja movida no seio da igreja. E é importante nós entendermos isso. A desculpa infundada de qualidade sem quantidade não dá certo também. A igreja, ela é um organismo vivo. E o seu crescimento deve se dar de forma natural. A Bíblia Sagrada diz em Atos 2:47, quando o modelo de igreja neotestamentária estava ali, de forma consistente, visível, dando testemunho ao mundo, diz a Bíblia, que estavam todos juntos, unidade, e tinham tudo em comum. Eles faziam orações de casa em casa, no partir do pão. Eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha necessidade de nada. E a Bíblia diz: e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Por quê? À medida que a igreja vive a proposta de Deus,
quem acrescenta a igreja é o próprio Deus da igreja. E é isso que é importante para o nosso conhecimento. A carta de Paulo, em 1 Coríntios 3 e 6, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, ou quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, faça o seu trabalho, faça a sua parte, porque a parte de Deus, Deus fará. Trabalhe incessantemente e deixe que a parte de Deus, Ele fará da melhor maneira possível. É importante nós analisarmos também que existe o perigo para uma sedução que é muito comum hoje, que é a sedução do pragmatismo, a busca do crescimento pelo pragmatismo. O que é isso, pastor? O pragmatismo, ele não está preocupado com a verdade, ele simplesmente está preocupado com o que funciona. Não importa se é verdade, está funcionando? Vai embora, vamos embora. O pragmatismo não pergunta o que é certo, mas ele diz: está dando certo? Então vamos embora. E nem tudo que dá certo é certo conforme o olhar de Deus. Nem tudo que dá certo é verdade diante de Deus. E a gente precisa tomar esse cuidado. Por quê? Nós não podemos decidir de acordo com a nossa vontade. A vida cristã, o desenvolvimento da igreja, ele não é decidido conforme eu penso, conforme eu quero, conforme eu acho. Mas a igreja de Deus, tanto instituição como a igreja, você, eu, povo de Deus, ela é dirigida pela palavra de Deus. Por isso que nós falamos que a Bíblia, ela tem respostas para todas as coisas. E nós não podemos ser dirigidos a não ser pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. E é nela que nós vamos buscar a orientação. É sobre ela que nós oramos, é sobre ela que nós debruçamos, é sobre ela que nós meditamos, para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Pela palavra de Deus. E Deus tem prazer quando nós nos dispomos a consultar a sua vontade mediante a sua palavra. Tom Rainer chegou a dizer que o maior fator de crescimento saudável da igreja é o ensino e a pregação expositiva da palavra. E veja que isso é uma responsabilidade muito grande. Algum dia, tempo atrás, alguém na igreja me perguntou: pastor, quando o senhor vai ensinar ou pregar, o senhor ainda treme? Eu falei: claro que sim. Ele falou: mas depois de tanto tempo, tanto que o senhor... Eu falei: sim, porque eu não estou ministrando qualquer coisa. Eu não estou aqui lendo um livro de poesias. Eu não estou aqui expondo qualquer literatura. Eu estou falando da palavra de Deus. E se Deus não me sustentar em suas mãos, se Deus não revelar a sua verdade, eu nada sou, porque eu preciso da sua revelação. E o compromisso que me faz ensinar e pregar sobre essa palavra é muito grande. E eu não posso levar de qualquer maneira. É por isso que eu continuo temendo e tremendo. Ainda dá frio na barriga. Ainda a gente fica preocupado. Mas uma coisa, eu tenho a convicção e a certeza, que quando eu tenho compromisso com essa palavra, eu não preciso me preocupar com o que acontece aí. Porque o Deus da palavra é que trabalha, o Deus da palavra é que ministra, o Deus da palavra é que faz gerar nos corações das pessoas o verdadeiro sentimento cristão. Então, meu compromisso é poder estar aqui dentro desse propósito que Deus estabeleceu. E veja que responsabilidade. Apocalipse 22, do versículo 18 ao 19, a Bíblia diz assim: se alguém acrescentar alguma coisa nesta palavra, Deus fará vir sobre ele as pragas deste livro.
De tal modo, ele diz, se alguém tirar qualquer palavra deste livro, desta profecia, Deus também tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Olha que responsabilidade é ensinar e pregar a palavra. Porque a palavra não é minha, a palavra é do pastor, mas a palavra é de Deus. E Deus, Ele zela pela sua palavra. Veja que responsabilidade. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Diz lá o texto que quando Deus entrega algo na mão de alguém, esta pessoa tem a responsabilidade de administrar e desenvolver conforme Deus quer. E aí o final do texto diz: a quem muito é dado, muito será cobrado ou requerido. Então veja, é uma responsabilidade muito grande. Aquilo que falamos, como falamos, para que falamos, quais as motivações que estão no nosso coração. 2 Timóteo 2,15, Paulo, quando escreve ao seu filho na fé, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Uma palavra para nós obreiros, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é expor a palavra da verdade como ela é, para a gente não correr o risco de cometer assassinatos teológicos e bíblicos. Ou seja, René Kevitz fala muito disso. Eu abro o texto, leio o texto, fujo do texto e nunca mais volto para o texto. Isso é complicadíssimo. E às vezes é preocupante. Porque tem gente que fala, aí daqui a pouco você não sabe se está no começo, no meio, no fim. Quando termina, um olha para o outro e diz assim: o que falou? O outro falou: não sei, o outro nem eu. Isso não é entendimento da palavra. Palavra de Deus, quando é falada, há entendimento, a compreensão, desce no coração e faz aquilo que apraz a Deus. Então nós precisamos ter entendimento. Os grandes perigos que atentam contra o crescimento saudável da igreja também é o liberalismo teológico, uma ameaça muito grande. Eu estou lendo um livro de Dr. Augusto Nicodemos. Estou lendo pela segunda vez esse livro, O que estão fazendo com a igreja? E ele faz uma abordagem muito interessante sobre o crescimento do liberalismo e principalmente desse crescimento dentro das igrejas evangélicas. E há uma distorção muito grande, doutrinária, daquilo que se crê. E é preocupante isso. E ele também se preocupa nos seminários, o que tem sido ensinado. O cuidado dos ensinamentos, porque quando a pessoa entra num seminário, ela entra para estudar a Bíblia e ela sai desviada. Isso é um paradoxo. Era para sair mais crente, era para sair mais transformado, era para sair mais firmado. Não, ele sai desviado. Por quê? Porque o liberalismo já entrou nos seminários e isso tem complicado muito. O que o liberalismo propõe? O liberalismo, quando ele entra à igreja, ou na vida das pessoas, ele mata. Ele começa nas cátedras, nos seminários, mas ele chegou à igreja. E muitas vezes o liberalismo faz defesa, como alguns países da Europa, como também nos Estados Unidos, do aborto. Um país cristão defendeu o aborto. Igrejas que já são simpatizantes com o homossexualismo. E de primeira preocupação nossa, era com o homossexualismo que estava lá fora. Agora a nossa preocupação é com aqueles que estão dentro, que estão cantando, que estão tocando, que estão liderando e participando da igreja, e a gente está caladinho. O que fazer? Estamos também aceitando? Como tratar isso? Essa semana eu conversei com a minha esposa, temos que chamar alguém na igreja para conversar, chamar os pais. Porque os trejeitos, a maneira, a forma de se vestir, de agir, de proceder, é um homossexual, literalmente. E a gente faz vista grossa e vai deixando, não podemos. A Bíblia ainda é o livro que corrige, ainda é o livro que transforma. Não podemos jogar fora, não, mas com amor pela palavra, essas pessoas podem ser transformadas.
E nós não podemos permitir que isso adentre a igreja e fique tudo natural, porque a televisão já está passando como tudo natural. Não podemos desprezar a pessoa, mas precisamos tratar. Precisamos curar, porque sabemos cientificamente que é um distúrbio comportamental, moral, às vezes de traumas, de crianças que foram abusadas. E hoje, ontem mesmo eu estava fazendo um culto numa casa, com alguns irmãos, e aí tinha uma pessoa, eu relembrei dessa pessoa de alguns anos que não via. Ela disse: nossa, você lembra tal, daquele tempo que a gente servia a Deus, e eu lembro quando você estava estudando no IBAD, você lembra do meu primo tal, assim, eu lembro, fui no casamento dele, ele teve 2 crianças lindas. Ela falou: pois é, depois de 7 anos de casado, chegou na esposa e disse: olha, eu estou saindo porque estou indo morar com um homem, quero admitir que sou homossexual, filho de pastor, e o pai está depressivo em casa. Foi um grande pastor aqui no Vale do Paraíba, hoje nem na igreja está indo mais, nem o pai nem a mãe, porque aquilo foi um golpe muito forte para o pai, e assumiu, largou a esposa com 2 filhos e foi morar com um homem. Menino que cresceu na igreja, eu conheci. E olha que complicação, mas eu creio que o Deus Todo-Poderoso, aleluia, é poderoso para nos capacitar, para nos dar sabedoria, entendimento, para saber lidar com essas coisas, para que a palavra de Deus permaneça íntegra no nosso meio. Precisamos entender isso. Augusto Nicodemos, nesse livro que estou lendo, O que estão fazendo com a igreja, ele afirmou que ultrapassar a doutrina de Cristo, ou abrir mão da doutrina de Cristo, era ir além daquilo que os apóstolos ensinaram, daquilo que os evangelistas pregaram, e daquilo que Cristo pregou e deixou para nós. Então é muito perigoso, a gente precisa pensar nisso. Outra coisa que tem ameaçado o crescimento saudável da igreja é o sincretismo e o misticismo religioso. Hoje virou comum na nossa cultura mística, e parece que acertaram na veia, porque o Brasil é um país místico, um país de pagelância, país kardecista. Quem é católico é kardecista ao mesmo tempo, e é bandista ao mesmo tempo. É uma confusão de caboclo louco mesmo, é uma coisa doida, porque é tudo, e não ligam, não tem problema, você pode bater a sua tabaca aqui, mas domingo você vem de manhã na missa, e expurga o seu pecado, paga a sua penitência, está tudo beleza. E é um país assim, e a gente importou muito desse misticismo para dentro das nossas igrejas. E hoje, se muitas vezes você não dá um rodopio, não dá uns pulos, é porque o culto não foi bom. Você não é um crente fervoroso. Olha, mas o que é ser fervoroso? O que é ser cheio do Espírito? É pular, é rebolar, é dançar, é fazer aviãozinho? Não. Ser cheio do Espírito é ser cheio da presença de Deus. Ser cheio do Espírito é ser portador da presença do Senhor e da sua palavra. Não é viver momentos, mas ter uma vida cristã diária, e todos os dias o caráter de Jesus é formado em nós. Isso é ser cheio do Espírito. Às vezes você vê uma pessoa quietinha, ela não dá nem muito glória, nem muito, você vê ela no culto, mas é aquela pessoa que todo dia está ali. Você vem na escola dominical, pastor Luiz, ela está ali. Você vem para o culto de ensino, ela está ali. Você vem para o culto de oração, ela está ali. Essas pessoas são verdadeiras cheias do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. E veja que esse sincretismo tem criado um problema muito sério, porque ele entrou na mídia, e a televisão está na casa do povo brasileiro. Mais do que geladeira e qualquer outra coisa, a televisão está lá. Você vai numa favela, num buraco, mas a antena de televisão e a televisão LCD está lá. E os cultos propagados são esses cultos místicos, de amuletos, de símbolos, é sal grosso, é copo em cima de geladeira, e tem até pastor evangélico da Assembleia de Deus fazendo isso também. É fitinha, é rosa ungida, né? Vai amarrando aí no pé, no braço, é aquelas campanhas que põe caixa de leite para o povo passar, como se fosse terra de leite e mel. Irmão, não precisa disso não. Esses atrativos e pseudos atrativos bíblicos, Deus não precisa disso não, nem a igreja do Senhor. A igreja precisa de palavra, a igreja precisa de oração,
e precisa de um povo consagrado para louvor e glória do nome do Senhor. A igreja não precisa de cantores renomados para encher os seus templos. A igreja não precisa de pregadores estelares para que o povo venha ouvir a palavra, não. Nós precisamos continuar pregando a palavra como ela é, propondo aquilo que Jesus nos ensinou, e o crescimento Deus dará. E em nome de Jesus eu creio que Deus vai dar crescimento para a nossa igreja, por aquilo que temos realizado para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Esse atrativo é um atrativo enganoso, é propaganda enganosa. Sabe por quê, meu irmão? Você pastor, você líder, se lá na igreja que você pastoreia, você alimentar o povo com a palavra, se você ensinar o povo a oração, o jejum e uma vida consagrada, Deus tem compromisso contigo, e o crescimento Ele dará. Não te preocupes, mas pregue a palavra como ela é, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E uma igreja bem alimentada, escute, uma ovelha bem alimentada, ela não vai comer qualquer coisa. Eu lembro outro dia, que uma das igrejas que abriu aqui na cidade, e aí meus jovens na igreja falaram: pastor, nós podemos ir, inauguração, igreja nova, e um povo vai, a galera vai. Eu falei: pode ir, filho, tem problema? Eu falei: não, pode ir. Aí eles foram. Em outro lugar, a pessoa brigou, esbravejou, aí os jovens saíram da igreja. Mas aí eu não, falei: pode ir. Aí eles foram, participaram do culto, tal, louvor, na hora da ministração. Aí no outro dia teve também, eles foram lá. Aí quando chegaram no domingo de manhã, na hora da escola, demos aula na escola dominical. Aí para um deles eu falei: e aí, gostou? Foi bom? Ah, pastor, foi até bom, louvor bonito, gostoso, tinha uma moçada lá. Ah, pastor, mas aquela palavra, aquilo lá é para novo convertido, porque aquilo que eu tenho me alimentado aqui, não tem igual. Eu falei: você ficou com vontade de ir para lá? Ele falou: de jeito nenhum, eu quero ficar aqui, porque aqui eu sei que tem comida boa, louvado seja o nome do Senhor. Então alimente o povo, não se preocupe em crescer, porque às vezes a gente fica preocupado, né, em crescer, em dar um jeito, e aí a gente acaba indo na leva, fazendo os atrativos. Hoje mesmo eu vi no Facebook um pastor, e eu estou preocupado já há algum tempo com ele, e na oportunidade certa eu vou conversar com ele, porque a igreja dele só vive de campanha, toda hora tem alguém lá, ministrando. E deixa eu dizer uma coisa, não tem problema nenhum você convidar alguém para ministrar na sua igreja, você trazer alguém de confiança. Nosso pastor é até criterioso para isso, eu também aprendi a ser, e eu sei que muitos dos senhores também, mas a responsabilidade de ensinar a igreja é nossa. Nós estamos terceirizando o púlpito, irmão. O púlpito não é lugar de rotina e rodízio de pessoas, porque aí vem um prega assim, aí o outro vem e desprega aquilo que o outro pregou, aí vem o outro e desprega mais ainda, para depois a gente consertar. É um problema terrível, e nós não podemos terceirizar. Deus deu essa incumbência e responsabilidade a nós. É por isso que o pastor confiou a congregação a você, porque a responsabilidade é sua, e não podemos terceirizar isso. Os púlpitos terceirizados é um problema. Outro dia, me deparei com uma situação, um amigo meu, ele fazia algumas artes gráficas para mim, e um dia eu fui lá conversar com ele, falei: e aí, meu amigo, tudo bem? Tá bem? E aí, está lá na igreja, tal, servindo a Deus na sua igreja? Ele congregava em outra congregação aqui na cidade. Aí ele falou: não estou mais não. Eu falei: mas por quê, rapaz? Saiu da igreja, está em outro lugar? Não estou em lugar nenhum mais. Eu falei: não, o que aconteceu? Ele falou: não, cada hora na minha igreja é uma visão, cada hora é um movimento novo. Igreja que vive com essa ânsia por movimento novo, por visão nova, isso é um perigo, porque a igreja perde a identidade, se é que um dia ela teve,
Porque a igreja do Senhor, ela tem identidade. E ela precisa ter identidade. E aí ele falou, não, é porque uma hora é uma visão, e eu ia lá, aprendia a visão, participava do seminário, aí daqui a pouco terminava, vinha outro, falava, não, aquela visão que você aprendeu, esquece, agora é outra. Aí ele aprendia outra, tal, aí daqui a pouco ele aprendia, vinha outro, falava, não, aquilo que você aprendeu, esquece, agora é outra. Aí ele chegou uma hora, ficou invocado, ele falou, não vou mais. Aí um dia o pastor dele procurou, falou, rapaz, você não está indo mais, não tem te visto, agora nós estamos lá com um trabalho novo, chegou uma visão lá, ele falou, não vou mais. Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque eu não vou ter o trabalho de ficar indo lá, porque se eu tenho que ir lá para aprender uma visão, e depois eu tenho que esquecer, então eu não vou ter nem o trabalho de ir, porque eu não preciso nem esquecer mais. E está certo ele, porque se aquilo que você aprende você tem que esquecer, então você não precisa aprender, mas aquilo que a Bíblia propõe é o contrário. Nós precisamos aprender a palavra e sedimentá-la no nosso coração, guardar a palavra e viver a palavra. A palavra não é para esquecer, pelo contrário, a palavra é para guardar. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o Salmo 119. Então isso é importante. E para nós, obreiros, nós precisamos tomar cuidado com outro perigo, que é a superficialidade dos púlpitos. Emil Bandes, um escritor, disse que homens mortos tiram sermões ou pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Lutero dizia que um sermão sem unção endurece o coração. Antônio Vieira disse que nós não devemos pregar simplesmente aos ouvidos, mas como Tiago ensinou, nós devemos pregar também aos olhos. A Bíblia diz em Atos 8, que quando Filipe estava em Samaria, e ele pregava, muitos eram curados, transformados, e Pedro e João precisaram vir de Jerusalém para estender as mãos, e o Espírito Santo era concedido. Diz a Bíblia que as pessoas atendiam unânimes, porque ouviam e viam os sinais que ele operava. As pessoas precisam ver os sinais em nós, e é importante nós entendermos isso. Muitas vezes, nós temos visto a superficialidade de muitos púlpitos, sermões repetitivos, a mesma mensagem. Eu já pastoreei igreja que eu ficava meio preocupado às vezes de dar oportunidade para algumas pessoas, porque eu dava oportunidade para a pessoa dar uma palavra, ela falava, irmão, essa semana eu fui na empresa na segunda-feira, não é para falar de empresa, meu filho. Não, essa semana eu vi a máquina, porque a engrenagem da máquina, não é para você falar de máquina, é para você falar de Bíblia. Não, essa semana eu carreguei uns sacos, não é para carregar saco, irmão, agora é hora de falar Bíblia. Por quê? Porque a pessoa não tem Bíblia, aí ela vai contar história. E o povo não preenche o seu coração com história, o povo preenche o seu coração com a palavra de Deus, e o nosso compromisso é com a palavra. Por isso que nós temos uma responsabilidade, nós obreiros, de estudar a palavra, de meditar na palavra, de esmerar-se na palavra. A Bíblia diz, se é ensinar, faça isso com dedicação. Precisa se dedicar. Até porque o exercício da palavra, permita-me aqui, obreiros, é o nosso trabalho. Sim ou não? É o nosso trabalho. Então estudar, ler, meditar, pesquisar é o nosso trabalho. Até tem uma historinha engraçada, né? Porque eu sei que muitas vezes se dedicar a isso, ainda hoje não é compreendido por muitas pessoas e muitas vezes pela igreja. A igreja não valoriza. Em algumas igrejas, por mais que o pastor se dedique, não tem o valor. Graças a Deus, que o nosso galardão vem de Deus. Graças a Deus. Nós não precisamos ficar esperando nada de ninguém, e nem fazer para ficar agradando ninguém. Ainda que fazendo para o Senhor, a gente agrada a igreja, agrada o povo, e a vontade de Deus é feita. Mas o nosso galardão é o Senhor que vai dar. E na historinha, é interessante, porque outro dia eu até contei essa história. Eu estava ministrando uma palestra lá em Minas, com o pastor Jorge Antunes, que um dia o pastor estava lá, pela manhã, estudando, lendo, pesquisando.
trabalhando para poder alimentar bem a igreja. Aí passou uma irmã, Pai do Senhor, pastor, viu pela janela? O pastor está de folga, descansando. Ele falou, não, irmã, eu estou trabalhando para alimentar o povo. Aí ela foi embora. Aí quando ele terminou de estudar, preparar o sermão, o pastor José Maria, aí ele pegou e falou, agora eu vou relaxar um pouquinho, acho que eu vou dar um trato aqui na grama, carpir aqui à frente. Aí ele estava carpindo, aí a irmã voltou e falou, ei pastor, agora o senhor está trabalhando, hein? Ele falou, não, agora eu estou descansando. Porque o trabalho do pastor é meditar na palavra, é estudar a palavra, para alimentar o povo com a palavra, e o povo vai servir a Deus pela sua palavra. É importante a gente entender isso. E veja que é um compromisso muito grande. Oséias 4:6, tem uma palavra dura lá. Hoje eu estava lendo esse texto, uma palavra de Deus repreendendo os sacerdotes, dizendo assim, olha, o meu povo perece, a palavra mais forte lá, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de você e dos teus filhos. E por isso, e por causa do pecado que se multiplicou da parte deles, eu mudarei a sua honra em vergonha. Olha que sério isso. Por quê? Porque o sacerdote tinha a incumbência de conduzir o povo para o caminho reto. E ele não podia negligenciar isso. E a Bíblia Sagrada é bem claro nesse aspecto, nós precisamos aprender. Por quê que a gente tem que comer pão embolorado, se Deus tem pão quentinho todos os dias para aquele que busca na padaria celestial? Amém, queridos? Quem aqui gosta de pão quente, dá um glória a Deus nessa noite. Se Deus tem pão quente, para que a gente vai ficar comendo pão embolorado, pão duro? Até uma torradinha vai bem, mas todo dia não, a gente quer pão quentinho, pão fresquinho, e Deus tem a sua padaria celestial, onde todos os dias nós podemos lá buscar pão quente, para alimentar o povo. Veja que, dentro desse aspecto, o que eu tiro aqui de Neemias, nesses 5, 7 minutinhos que ainda me resta? Olha que interessante, Neemias é a base, o modelo de crescimento integral, espiritual, de forma verdadeira. Há alguns anos atrás, você olha no livro lá de 2 Reis, capítulo de número 22, versículo 8 e seguintes, estava um período de restituição, a cidade de Jerusalém tinha sido destruída, e nós vemos lá que o sacerdote Ilquias chamou o escriba Safã, entregou a ele o livro, dizendo, olha, o livro de Deus foi achado porque estava perdido onde? Na casa de Deus. E tem alguns lugares que já perdeu o livro dentro de casa. Está igual a mulher lá que perdeu a dracma dentro de casa. Por quê? Porque a casa precisava ser varrida, estava suja, precisava ser iluminada. E tem muitos lugares que o livro já se perdeu. E nós não podemos perder o referencial do livro, meu irmão. Esse livro precisa ser achado em nome de Jesus, porque o povo precisa ser orientado pelo livro de Deus. E veja que depois de ser achado esse livro, eles leram o livro, e quando o rei viu o que estava escrito no livro, ele ficou preocupado. Tanto é que naquela época, o livro era o referencial de conduta da vida do povo. E eles perceberam o seu pecado, e através da leitura e do entendimento do livro, o povo se voltou para Deus, e Deus começou a realizar uma grande restauração. E veja que importante, o povo, naquela época, o sacerdote entendeu isso, e o escriba, que só iria obedecer a palavra do líder, se eles entendessem que a obediência seria a palavra de Deus. Isso é um princípio. Você quer que o povo obedeça? Faça com que o povo entenda que a obediência não é a você diretamente, mas obedecer aquilo que está na palavra de Deus. Mais vale obedecer do que sacrificar. E Deus quer de nós isso.
obediência a Ele como Senhor da nossa vida. E veja aqui, capítulo 8, foi o que Esdras fez. Diz a Bíblia Sagrada, que chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça e diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Diz a Bíblia que Esdras trouxe o livro perante a congregação. Versículo de número 5, Esdras abriu o livro perante os olhos do povo. E esse texto me chamou muita atenção. E eu perguntei, quando eu li, hoje à tarde, Senhor, o que é abrir o livro? E fui pesquisar sobre isso. Abrir o livro significa revelar o que está no livro, expor o livro. Por isso, do ensino e da pregação expositiva, é trazer à luz, é expor a verdade, é revelar a verdade. Quando a palavra que eu li de 2 Timóteo 2:15, que maneja bem a palavra da verdade, aleteias, no grego, quer dizer, trazer à luz aquilo que está escondido, uma verdade que não é perceptível, que nem todos estão vendo, você traz e revela essa verdade, para que o povo viva e pratique. E é isso que é abrir o livro, é explicar o livro, é ensinar o livro. E cá para nós, irmãos, precisamos orar a Deus e fazer investimentos preparando pessoas, para que as pessoas saibam ensinar o livro para o povo. Porque está havendo aí muitos ensinos heréticos. E veja que esse período de Esdras aqui era um período decisivo. Por quê? Era o primeiro dia do 7º mês, que equivalente ao calendário judaico, era o ano novo dos judeus. E o ano novo dos judeus era um ano de preparação. Para entrar o ano novo era uma preparação das festas, das comemorações, e também era tempo de realizar e estabelecer propósitos, assim como nós. Estamos chegando no final do ano, precisamos estabelecer objetivos, propósitos para a igreja, para a nossa vida, para a nossa família, diante de Deus. Então é um momento oportuno, e desde que Moisés havia recebido a revelação da lei, havia passado-se 1000 anos, até que Esdras chega nesse momento de abrir o livro para revelar a vontade de Deus. E é interessante porque após o cativeiro, aqueles anciãos, eles eram detentores do conhecimento da língua hebraica. E quando foram para o cativeiro, muitos ficaram lá, e muitos foram dispersos, e na hora de voltar, haviam pouquíssimos homens que eram doutos e preparados na língua hebraica para estudá-la, ler e interpretar para o povo, e Esdras era um desses. E veja que quando Esdras abre o livro, os levitas, Neemias, vai saindo no meio do povo, e vai ali explicando a palavra, compartilhando a palavra, e tirando as dúvidas do povo, para que a palavra fosse bem clara. E é isso que nós precisamos entender. Culto a Deus é culto onde há entendimento da palavra, porque só entendendo a palavra, nós vamos entender a vontade de Deus. É o que Paulo diz, culto racional. Não é um culto que só exercita a razão. A palavra melhor ali é culto espiritual, porque o culto espiritual é aquele que você entende a vontade de Deus e pratica a vontade de Deus. Quantos entenderam? Digam amém. E eu concluo aqui, dentro desse verbo, abrir o livro. Tem 2 sentidos aqui nesse verbo. Primeiro, é abrir o pergaminho mesmo, no púlpito, como diz o texto, e mostrar ao povo, e abrir no sentido de revelar uma verdade. Desculpe. De explicar uma verdade, de interpretar a verdade. Veja o que diz o versículo de número 8 para a gente encerrar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Leitura sem entendimento, pregação sem entendimento. Como que foi o culto lá, irmão? Foi fogo puro, o fogo caiu, o fogo subiu, anjo voou, anjo deu rasante. Mas o que foi pregado? Não sei. Isso é culto sem entendimento.
Porque culto que entendimento, não, Deus falou assim, 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 e eu percebi que na minha vida tem algumas coisas que eu preciso mudar, e eu vou começar a praticar para fazer a vontade de Deus. Isso é culto. Quando Esdras então começa a ler e explicar os levitas ali, e ele estabelece 3 propósitos. Primeiro, compreender a palavra. É fundamental fazer com que o povo compreenda a palavra. Por isso eu quero perguntar, quantos estão entendendo aí? Segundo, regozijar-se pelo poder da palavra. Diz a Bíblia que quando o povo recebia a palavra, o povo chorava copiosamente. Terceiro, o pastor está pedindo para a gente ler o 6. Olha aqui o 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, assim seja, levantando as suas mãos, inclinando-se, adorando ao Senhor com o rosto em terra. Irmão, quando a palavra de Deus é revelada, a palavra de Deus opera milagres e maravilhas na igreja do Senhor. Ela gera transformação, ela produz crescimento, porque a vontade de Deus está sendo feita. Terceiro, leva o povo a obedecer a Deus. Tem coisa melhor do que obedecer a Deus. E eu concluo, a igreja do Senhor crescerá saudavelmente, quando a palavra de Deus for a sua regra de fé e de vida. Se conseguirmos este feito, o nome do Senhor será glorificado, e o nosso ministério será grandemente abençoado para a glória do nome do Senhor. Salmo 119, verso 130, diz claramente para todos nós, a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Não precisa ser catedrático para entender a palavra, não. Precisa ser para interpretar. Mas o mais simples consegue entender a vontade de Deus e praticá-la, porque a vontade de Deus também é revelada pelo seu Espírito Santo. E eu termino dizendo que eu louvo a Deus, porque ainda no Brasil, na Assembleia de Deus, é uma igreja que valoriza a palavra, e o Deus da palavra, e nós estamos numa igreja que temos tempo para a palavra. Por isso nós nas congregações também precisamos priorizar a palavra. E eu oro para que no próximo ano 2014 nós sejamos guiados pela palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina, creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor, todos meus pecados. Graças nós damos ao Senhor nosso Deus, pela palavra de Deus que acabamos de ouvir. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 306 da nossa harpa cristã. Enquanto vamos estar louvando a Deus, com este hino nós louvaremos contribuindo, entregando os dízimos e as ofertas para a casa de Deus. Aquele papelzinho assim. Vamos ofertar, vamos dizimar, relembrando a cada obreiro daquele compromisso que passamos à igreja, para cada um de nós, irmãos, entregar no decorrer deste mês
no mínimo um dia de trabalho como contribuição para a obra de Deus. Se puder doar 2, 3, mais, mas no mínimo um dia. Os obreiros devem estar relembrando. E nós queremos avisar a igreja, irmão, que a próxima terça-feira é a véspera do Natal. A outra é a véspera do Ano Novo. Teremos aqui a partir das 21 horas, ou seja, às 9 horas da noite do dia 31, que é uma terça-feira, iniciaremos aqui o grande culto de ações de graça por mais um ano. E neste culto de gratidão a Deus, vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. E no dia 24, irmão, nós estamos, conversei aqui, lembramos agora com o diretor, 2 diretores aqui, e nós vamos estar suspendendo a próxima terça-feira, tá bom, irmãos? Então, nós estamos notificando a igreja. Domingo próximo, às 14 horas, dia 22, teremos aqui o batismo nas águas, até que terminemos aqui o nosso tanque batismal. Estamos fazendo o batismo fora aqui do templo, e desta vez, pastor Carius, dê o endereço aqui para os irmãos. Passa aí. Irmãos, o local do batismo vai ser no local chamado Espaço Jataí. O Espaço Jataí se localiza naquela avenida Santa Cruz do Areão, número 1525. Essa avenida é aquela avenida que é o prolongamento da rua do Supermercado Fantástico. Só pegar o Fantástico, desce direto, o prolongamento dela é essa avenida Santa Cruz do Areão, número 1525, Espaço Jataí. Lá no Face, né? O pastor Ednei tem posto ali, já desde sábado, um vídeo com o local, imagens do local e também com o endereço. E isso está bem fácil para acessar. Ô irmão Humberto, ô irmão Humberto, eu vou fazer um comunicado aqui, irmão Humberto, um momentinho aí. Eu tenho um comunicado aí, o senhor tá aqui marcado desde a hora que eu vi o senhor chegar. Tá? O irmão Humberto, irmão, ele assumiu alguns meses atrás. Eu estava esperando ele vir aqui numa terça-feira. Ele, pelo menos, estava fazendo faculdade, eu acho que continua. E hoje eu vi ele chegar aí com a família logo no início do culto. Ele assumiu a nossa congregação lá do bairro Vila Rica, Pindamonhangaba, que é ali do setor do Araretama, onde é pastoreada pelo pastor Salatiel. Então eu estava esperando, irmão Humberto, pastor Humberto, eu vim aqui para avisar o povo que nós avisamos quando alguém assume uma congregação, tá bom? Não sei como está o seu problema de faculdade, não sei o horário certo, podemos ver outra hora, mas queremos o senhor aqui, lógico, desde que não esteja estudando à noite, não é? Podendo estar, o senhor como obreiro, tá, mas eu sei que ele, filho, está fazendo faculdade. Mas então o irmão Humberto, ele assumiu alguns meses atrás, e eu procurei informar, e a minha informação que eu tenho é que Deus está abençoando o irmão Humberto, a família e a igreja que ele está ali pastoreando, fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu eu vi a irmã Kelly no início, irmão Fabrício, e não vi o senhor, eu falei, ele deve estar trabalhando, é a razão, mas ele chegou numa certa altura do culto, irmão Fabrício está aí também, tá bom, irmão Fabrício? Nós agradecemos a Deus. Para quem não conhece, o irmão Fabrício veio a mesa atrás de Ubatuba, trabalhava ali como coordenador de mocidade, trabalhava como professor de escola dominical. Aqui ele parece que veio, ele é engenheiro do DAI.
a irmã Kelly trabalha no fórum, parece que ainda não demos trabalho para eles, né? Mas vamos dar, está chegando o começo do ano aí, tá bom, irmão Fabrício e irmã Kelly? Vamos dar trabalho sim, e Deus vai continuar nos abençoando. Vamos então, irmãos, estar adorando ao Senhor, acho que são esses os avisos, né, irmão Cariús? É, isso daí, marquei aqui. Vamos adorar o Senhor, irmão, hino 306, adorando, entregando ao Senhor, aqueles que trouxeram o dízimo, que são da sede, os que não são da sede, devem entregar o dízimo onde congrega, e vai aí fazendo a obra de Deus, trabalhando e sendo uma bênção, como tem sido na obra de Deus, tá bom, irmão? Vamos adorar o Senhor. Esqueçamos o horário do batismo, 14 horas, domingo. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o ouro é enxamor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, onde mana leite mel, pela senda da paz que alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha vimos na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o pela fé pode ser, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou é do mundo se esqueceu, chegará por tempo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que não pela fé pode ser fiel, porque Deus nos prometeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite mel. Apenas um lembrete, irmão, o pastor já não está mais aqui com a gente, mas no ano passado, antepassado, ele suspendeu, acho que 2 domingos, culto na igreja, entre Natal, Ano Novo, mas isso não pode acontecer. Mas já não está aqui, então tudo bem. Mas é bom dar um lembrete aí, para ninguém estar suspendendo esses cultos oficiais, irmão. Suspendemos esse aqui porque eu acredito que na véspera do Natal vocês não viriam aqui.
Tá bom, irmãos? Mas se acharem que é para ter, eu estou aqui com vocês. Para mim não é o problema. Eu vou estar em casa até às 9 da noite, não é nenhum problema. É porque houve esse problema que, não lembro, acho que foi o ano antepassado, suspendeu justo um culto de domingo à noite, e parece que foi até 2, deu folga para o povo. Está tudo errado, irmão. As portas do templo já não abrimos como devemos abrir, não é, irmão? E nós temos testemunho aqui de pessoas que têm adentrado aqui na igreja, quando fora até de hora de culto, quando vê a porta aberta, vem aqui. Segunda-feira antepassada, entrou uma irmã aqui desesperada, chorando, em depressão. O esposo tinha ido embora de casa, e aí a Zilda com as irmãs oraram por elas aqui segunda de manhã. Quando foi segunda-feira agora, ontem, ela voltou com o esposo aqui, irmão. O esposo voltou para casa, o esposo estava aqui ontem de manhã, eu participei da oração das irmãs aqui ontem de manhã, eu vi aquele casal aí, até lembrei, há anos atrás, eu visitei esse casal com a Zilda, ajudamos bastante. Então é isso aí. Há uns 3 semanas atrás, um domingo à noite, eu apresentei aqui uma criancinha de uma senhora que entrou aqui desesperada, fora de hora de culto aqui, não era culto à noite, foi um dia de manhã, acho que é hora de escola dominical. Eu e a Zilda atendemos ela ali numa salinha, isso foi até na época da reforma, estava tudo sujo aqui, e eu e a Zilda atendemos ela ali, desesperado, o marido tinha ido embora de casa, ela com 2 crianças, grávida da 3ª criança, aí oramos, aconselhamos, e resultado, irmão, a 3ª criança nasceu, ela está participando dos grupos na casa do irmão Reginaldo e da irmã Jaqueline. Nasceu a criança, apresentamos aqui há 2 ou 3 domingos atrás, no momento certo ela vai estar batizando. Então, irmãos, é isso daí, é bênção de Deus. Domingo passado entrou um casal, sentou aqui antes do culto, de começar o culto. Eu cheguei 10 para 7, vi um casal aqui, aí viemos orar como fazemos de 10 para 7 até 7 horas, 7 e 5, dobramos o joelho, oramos aqui todos os domingos. Aí quando levantamos para dar continuidade no culto, casal aqui, umas 8 e pouquinho, levantaram e saíram. Aí a minha filha Ruth saiu, acompanhou, aí abordou ali na saída. Quem era o casal? O moço é primo da moça, 2 pessoas bem jovens. Ele é crente, membro de, não sei se era Assembleia de Deus, lá de Caçapava. E a prima dele mora aqui por perto da igreja nossa, e está num estado de depressão. Aí ele saiu de Caçapava, pegou ela na casa dela, da prima, trouxe, sentaram aqui, mas ela com um efeito de muito remédio forte, ficou até umas 8 e pouquinho, precisava ir embora, até tomar mais remédio, segundo ele, mas a Rutinha conversou com ela ali bastante, ali na saída, perguntou se ela queria receber Jesus como Salvador, ela aceitou Jesus ali, a Rutinha orou por ela. Então, irmãos, é aqui que é o lugar que Deus opera milagre. Vamos continuar acreditando, porque tem gente que fala, eu não estou vendo milagre na nossa igreja. Milagre, o maior milagre é esse, irmão. E graças a Deus por isso. Mas precisamos trabalhar mais. Aqui, irmão, tem uns pessoal aqui da sede que está trabalhando meio corpo a corpo com o pessoal aqui da sede e meio direto. Olha, nós não podemos ser crente ruim, nós temos de ser crente bom, cara a cara, olho no olho, Ednilson. Assim, não podemos estar faltando em escola dominical, não podemos estar faltando no escola de ensino, nós não podemos ficar com raiva do irmão, nós não podemos responder mal por irmão. Está sendo, pastor Júnior, um diálogo assim, irmão, corpo a corpo, aí, ajudando os irmãos a mudar de situação. Mais ou menos o que ouvimos aqui hoje, irmão. Ou somos crentes ou não somos.
qualquer coisinha, vai embora, falta na igreja. Lógico que é justificado, vai faltar na igreja, não tem, Deus sabe, Deus conhece. Não dizima, não oferta, e não quer fazer a obra de Deus. Então tem um grupo, irmão. Ontem saíram aqui alguns carros com as 30 pessoas, foram em 11 casas, onde está tendo aqueles pequenos grupos, irmão. A última casa foi meia-noite. Estão aqui na sede, estão corpo a corpo, trabalhando. Parece que vão batizar desses grupos 6 candidatos. É 6, Cariúcha? Tem outros candidatos, mas não pertence, não foi ganho com esses pequenos grupos. Mas estão aí trabalhando, reuniões com a liderança dos grupos, segunda-feira, sexta-feira. Quantos grupos tem, Ney? 8 grupos. Aí foram em 11 casas ontem. Foram na casa das pessoas nova convertidas. Amanhã, irmão, 7h30 da noite, todo esse pessoal que faz parte dos 8 grupos vão estar aqui para um coquetelzinho ali embaixo. Depois os líderes vão subir aqui no templo, fazer uma apresentação para eles, dar um pequeno vídeo, é vídeo, Ney? Um pequeno vídeo da cantata que será apresentada aqui domingo à noite, e eles nunca vieram aqui na igreja, a maioria deles não vieram, vão conhecer aqui o templo, conhecer o anexo, participar de um coquetel ali embaixo, e vai ver esse pequeno vídeo e serem convidados para vir domingo no culto, para participar, para ouvir e ver a apresentação da cantata sobre o Natal e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos tentando, irmão, melhorar. Estamos fazendo o possível para estarmos melhorando. Estou tendo reunião com o departamento particular, pedindo para eles, quero eles do meu lado, quero eles trabalhando comigo, quero um abraço deles, vou abraçar eles. Disse para um departamento sábado, numa reunião de uns 30 ou mais, e vocês vão ficar aqui no meu lugar, no lugar do pastor Jorge, no lugar do pastor Francisco Alves. Falei para eles, vocês, como nós vamos ter uma igreja futura sem você estar do lado da gente hoje, sem ofertar, sem dizimar. E estamos trabalhando, irmão, aqui do púlpito e nos bastidores. E graças a Deus por isso. Eu estou dando esse testemunho, irmão, porque quem sabe serve para alguém. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, um pastor, que eu copiei. Foi um banner que o pastor Jorge fez na Vila Canuta 15 anos atrás ou mais. Eu, lá sobre as 100 ovelhas. Vamos ganhar 100 novos convertidos esse mês, esse ano. Aí, tinha 100 ovelhas e tirava uma ou punha uma, pastor? Punha, Aí ficou o banner lá. Domingo, no dia de culto, uma pessoa aceitava Jesus, colocava uma ovelhinha lá, fixada. 5 aceitava, mais 5. Então, irmão, eu falei hoje ainda, eu copiei isso, eu estava no Parque Aeroporto, copiei isso que o pastor Jorge teve a ideia de fazer na época, na Vila Canuto. Então, irmão, copiar o que é bom, vamos fazer. Tá bom, irmão? Então, graças a Deus pela igreja, eu creio que os irmãos obreiros, todos nós estamos empenhados, irmão, em mudar a cidade de Taubaté. E só mudaremos com a palavra de Deus. Tá bom, irmão? Só mudaremos com a palavra de Deus. Vamos estar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta abençoada reunião. Carlinho, vem aqui orar a Deus, Carlinho. Vem aqui. Me perdoe, pastor Samuel. Irmãos, eu trouxe, há dias atrás, estive numa reunião em São Paulo, eu trouxe 3.000 jornais da Comadesp, da nossa convenção. Nós ganhamos o patrocínio lá em São Paulo, foram feitos 12.000, ou melhor, 100.000, foi feito 100.000 jornais. E eu trouxe 3.000, devo trazer mais 3, mais 5.000,
Tenha vontade, irmão. E o pastor Samuel separou aí alguns pacotes de 70. Os obreiros levam, é gratuito, tá a fotografia da nossa convenção, do nosso templo, vários assuntos, entre eles a diretoria da convenção, aquele trabalho que tivemos aqui no mês de julho, entrega lá para os irmãos, lógico, 70 dá para determinadas congregações, mas para as congregações média, grande não dá, mas nós vamos trazer mais, tá bom, irmão? Aí o pastor Samuel, ele está dividindo, vocês vão levar um outro dia, mas hoje já tem 27 pacotes aí, não é, pastor Samuel? Os primeiros obreiros, 27 que passar lá, vão estar levando, tá bom, pessoal? A paz do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Pai, pela mensagem da Tua Palavra aos nossos corações e nos ajuda, Senhor, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Continua, ó Pai, guardando a Tua igreja, guardando os obreiros, guardando o Teu povo. Leva-nos na Tua gloriosa paz, continua conosco, nos ajudando ao decorrer, Senhor, desta noite, dando-nos um bom sono. Aqueles que estão trabalhando ou irão trabalhar, abençoa, guarda e continua operando, ó Pai, em cada vida um milagre. Pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Mário vai dar a bênção apostólica, porém antes, queremos notificar que ontem, eu com a Zildo, o pastor Valdomiro e a irmã Nazaré, fomos à cidade de Ubatuba, transferimos o pastorado que era até ontem, pastor Francisco de Assis, e quem assumiu foi o evangelista irmão Marcelo, que dirigia uma congregação ali em São Luís do Paraitinga. E o pastor de Assis, dia 6 de janeiro, vai estar assumindo Virgínia, tá? Aí o pastor Wilson de Carvalho sai de Virgínia e vamos marcar a data para ele assumir a nossa igreja que está na cidade de Redenção da Serra, irmão. Então, orem para Deus continuar nos abençoando. Fomos ontem, saímos às 5h30 da tarde, não é, pastor? Chegamos já meio de madrugada, mas foi uma benção o trabalho, irmão. Tem algum aviso? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus que aqui está reunido, e também com aqueles que estão espalhados pela face da terra, aguardando a sua volta. E nós, com alegria, gozo e esperança no coração, declaramos dizendo, amém. Não saia sem dar um abraço do seu irmão, dizer-lhe a paz do Senhor. Tenham todos uma semana cheia de bênção.